As grandes casas suzeranas são as mais poderosas dos 7 reinos, que variam de todos os tamanhos. Eles exercem imenso poder e autoridade sobre seus vassalos e territórios. A hierarquia do poder supremo começa com o rei sentado no trono de ferro no topo, descendo através das grandes casas que controlam grandes regiões do continente, e terminam com as pequenas casas vassalas. Antes da conquista Targaryen, cada uma das casas dos 7 reinos foi governada de forma independente por uma poderosa família real. Durante a conquista Targaryen, muitas casas foram destruídas e substituídas por novas, ou derrotadas e obrigadas a jurar lealdade ao rei Aegon, que reinava o trono de ferro em King's Landing. Cada grande casa tem um grande número de casas vassalas que juramentam suas espadas fielmente às casas suzeranas, e a maioria dos quais, por sua vez, tem vassalos menores sob seu comando, que se estendem por todo o caminho para os agricultores e cavaleiros. Rápida aulinha aqui com o Mano Finbu sobre esse sistema de suzerania e vassalagem. Vamos supor que eu seja um rei e precise de um exército, só que eu tô meio quebrado em questão financeira, eu gastei todo o meu dinheiro em putaria e tal. Enfim, eu não tenho dinheiro, mas tenho terras de monte. Então eu falo pra um cara lá, um agricultor, sei lá, se eu te der essas terras pra você plantar ou fazer o que quiser, você lutará pra mim. Bem, ele diz sim, e com isso meu exército vai ficando cada vez maior a custo de terras inutilizadas para o rei, que se torna um rei suzerano. Daí um de meus vassalos oferece um pedaço de terra que eu dei para ele que ele não está usando a outros, daí ele vira um suzerano vassalo, entendeu? É assim vai. Isso foi bastante utilizado em algum tempo da Idade Média, quando alguns reinos começaram a quebrar. Voltando ao assunto original, cada grande casa possui uma coleta de impostos sobre seu território, e em tempos de guerra, as pequenas casas são convocadas para lutar pelo rei suzerano. Caso contrário, eles estariam quebrando um pacto real e com certeza seriam punidos com o exílio do Lorde ou a morte dele, e colocariam outro que cumprisse seus votos. Lembrando que tudo isso que eu falei até agora é apenas para entender como que funciona as casas de Westeros. E agora eu vou citar cada uma das casas e falar sobre seus costumes, sem citar a história em si, para dar assunto a outros vídeos, beleza? Vamos começar pela casa Tyrell. É uma grande e rica casa governada por senhores da Campina. Sua riqueza é apenas superada pela casa Lannister. Porém, os Tyrell possuem a maior força militar dentre todas as casas de Westeros. O Jardim de Cima é o castelo sede da casa, capital regional da Campina e também o coração do cavalheirismo nos 7 reinos. Os Tyrell chamam a si mesmo de defensores das marcas e supremos marechais da Campina. Olha só, hein? Pra você ver como eles foda. Eles possuem tradicionalmente o título de Protetor do Sul. Seu brasão ostenta uma rosa dourada em campo verde relva e seu lema é Crescendo Fortes. Membros da família tendem a apresentar cabelos encaracolados, castanhos e olhos castanhos ou dourados. E seu último rei foi Mace Tyrell. E não posso contar mais porque é spoiler. Próxima casa é a casa Greyjoy, localizada em Pike. Governada por Balon Greyjoy sobre as Ilhas de Ferro, uma coletânea pedregosa e sombria de ilhas na costa oeste de Westeros. Desde sua revolta ao Trono de Ferro por Balon, eles se mantiveram isolados do resto do mundo e não são uma casa tão poderosa quanto as outras dessa lista. Os Greyjoy chamam a si mesmo de Nascidos de Ferro e pregaram a religião do Deus Afogado. Afogamento e ressurreição têm um lugar de destaque nas orações e rituais da religião. Homens são afogados e isso considerado um ato sagrado e são trazidos de volta à vida com a ressurreição cardiopulmonar, entendeu? E o ritual termina com a famosa frase: o que está morto não pode morrer. Pra você ter uma ideia, até recém-nascidos são afogados, mas claro, de uma forma bem mais leve, mergulhando o bebê por alguns segundos. E, bom, não é como esses aí, tá? O que está morto não pode morrer. O que está morto não pode morrer.
Seu brasão é uma lula gigante dourada em um campo negro e o lema da casa é "Nós não semeamos". Membros da família tendem a ser atraentes e bem constituídos, com cabelos negros. A casa Lannister é a família mais rica dos Sete Reinos. Sua fortuna é gerada devido principalmente às diversas minas de ouro sob seu controle, principalmente as minas que se localizam em Castle Rock. Desde a chegada de Aegon, o Conquistador, os Lannister receberam o título de Protetores do Oeste, onde fica localizado seu território. A sede da casa Lannister é a cidade tão falada, porém nunca vista, Castle Rock. Os membros da família tendem a ter cabelos loiros. Seu brasão é um leão dourado em campo carmesim ou vermelho, né? E seu lema é "Ouça-me rugir". Uma frase muito dita pelos Lannister, que se tornou um lema não oficial, né? É "Um Lannister sempre paga suas dívidas", velho. Isso se tornou bordão dos personagens Lannister. O soberano desta casa é Tywin Lannister, senhor de Castle Rock, escudo de Lannisport, protetor do Oeste durante muito tempo, mão do rei. Um dos senhores mais poderosos nos Sete Reinos. O cara tem título pra caralho. Eu não posso contar mais nada porque é spoiler. A Casa Baratheon é a mais nova casa dentre todas as outras desta lista, só que é uma casa que está dividida entre a Casa Baratheon de Storm End, comandada por Renly, a Casa Baratheon de Dragonstone, comandada por Stannis, e também a Casa Baratheon de Kingsland, comandada por Robert. A sede principal da Casa Baratheon fica em Storm End, um castelo antigo construído pelos Reis da Tempestade, com o jovem Renly Baratheon no trono. Seus membros da família tendem a ser grandes, com cabelos negros e olhos azuis. Eles são conhecidos por seus temperamentos vivos. O brasão de Storm End ostenta um veado coroado negro num fundo dourado, e seu lema é "A nossa é a fúria". Enquanto o de Dragonstone é um coração vermelho rodeado por chamas cor de laranja sobre o fundo amarelo vivo, com um veado coroado no centro do coração, e seu lema é "A noite é escura e cheia de terrores". E também a Casa Baratheon de King's Landing, fundada por Robert Baratheon após sua rebelião bem sucedida contra Aerys Targaryen II. Essa casa é uma junção entre a Casa Baratheon com a Casa Lannister. Não é à toa que tem um veado coroado negro sobre o fundo dourado e o leão dourado sobre o fundo carmesim ou vermelho em seu estandarte. E essa casa não tem lema. A Casa Martell é uma junção entre duas casas antigas, que são os Rhoynares e os Dorneses, através do casamento da princesa Nymeria com o rei Mors Martell. Eles são os governantes de Dorne, uma grande península correspondente à parte meridional de Westeros. Sua sede fica em Lança Solar, uma antiga fortaleza da Casa Martell, capital de Dorne. O local é cercado pelo mar por 3 lados. Os Jardins de Água do Príncipe se encontram a 3 léguas de distância pela estrada costeira. Os antigos Martell utilizavam uma lança como seu emblema, enquanto Nymeria e os Rhoynares utilizavam um sol. Eles foram combinados quando Nymeria desposou o rei Mors. E assim foi fundada uma nova casa com um brasão único, uma lança dourada perfurando um sol vermelho em um campo laranja. E seu lema é "Insubmissos, não curvados, não quebrados". Membros de sua família apresentam uma aparência clássica dos Dorneses, com olhos e cabelos escuros e uma pele com um tom de olívia. O príncipe Doran é governante de Dorne, um homem pensativo que tem uma terrível síndrome de Gota. Ele é 9 anos mais velho que Elia e 10 anos mais velho que Oberyn. Outros 2 irmãos mais novos morreram na infância, um chamado Mors, né? E Oliver, sei lá. E finalmente chegamos à Casa Stark, a casa mais adorada e com certeza a casa que todos nós apoiamos. Ela é a principal casa do norte e por conta da região ser gigantesca, eles possuem um grande número de casas vassalas sob seu comando. Nos tempos antigos, os reis da Casa Stark governaram o norte como reis do inverno,
mas desde a conquista dos Targaryens, eles têm sido os protetores do norte. Os Stark pregam a religião dos deuses antigos, que são espíritos da natureza, incontáveis e sem nomes. Eles são principalmente adorados no norte, embora ainda haja adeptos dessa religião nas regiões do sul. A sede da casa Stark fica em Winterfell, capital do norte, um antigo castelo famoso por sua força. Suas muralhas são feitas de granito, construídos sobre termas naturais para mantê-los aquecidos. O brasão da casa Stark é um lobo gigante cinzento correndo em um campo branco de gelo, e seu lema é: o inverno está chegando. Quem não conhece esse lema, né não? O último anfitrião desta casa foi Eddard Stark, Lorde de Winterfell e protetor do norte. E não posso contar mais porque é spoiler, né? E pra finalizar, só faltou a gente falar da casa Arryn, que é a principal casa nobre do vale. Sua sede principal é o Ninho da Águia, capital do próprio vale, que está situado nas Montanhas da Lua, sob o pico conhecido como Lança do Gigante. Nesta mesma montanha, há outra fortaleza conhecida como Castelo de Inverno, que fica nos Portões da Lua. Durante os anos de inverno, os Arryn buscam refúgio contra o frio na base da montanha, nos Portões da Lua. Ambas as fortificações se situam na montanha mais alta do vale, que é a Lança do Gigante, como eu já disse. O Ninho da Águia é considerado impenetrável a qualquer tipo de ataque. Seu brasão é um falcão e uma lua crescente branca dentro de uma auréola em um campo azul celeste, e seu lema é: tão alto como a honra. Sua linhagem faz parte dos Ândalos, que invadiram Westeros anos atrás, faz tempo. Provavelmente seus ancestrais, que eram situados como os reis da montanha, formaram aliança através do casamento com os Ândalos, e agora a casa Arryn tem a mais pura descendência da nobreza Ândala.